Olá, seja muito bem-vindo a este canal, o canal Eu Amo Ser Pai de uma Criança Autista. Hoje nós estaremos conversando um pouco sobre a dúvida de algumas pessoas. Alguns professores, algumas pessoas me enviaram as suas dúvidas com relação a como lidar com a criança autista e eu tentarei responder a estas perguntas, tirar essas dúvidas com base na criação da minha filha, com base com as técnicas que eu abordo a minha filha, com o aprendizado que eu tenho com ela. Não sou um especialista, eu tenho aprendido a cada dia sobre esse assunto, cuidando da minha filha na prática. Mas antes de prosseguirmos com esse vídeo, se você não conhece esse canal, se você está gostando, dê o seu like, me segue aí no YouTube, aperta o botãozinho aí de seguir e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser ajudadas através desse canal, tá bom? Vamos lá! Realmente é lamentável que em pleno século XXI aconteçam casos como esse publicado aí. É bom também salientarmos que esse ocorrido não aconteceu aqui no Brasil, foi em Sydney, na Austrália, mas casos semelhantes acontecem aqui também. E não sei se responde a pergunta, mas eu como pai, eu acredito que não só eu, como pai de uma criança autista, espera um preparo maior dos profissionais que lidam diretamente com pessoas, crianças autistas. Um preparo maior dos profissionais que trabalham na escola, um preparo maior de profissionais também que trabalham em outras instituições. É preciso haver um preparo maior, é preciso haver um investimento maior, uma abordagem maior com os profissionais sobre esse assunto, para que casos como esse não ocorram novamente. Nós, pais de crianças autistas, sabemos que a atitude de algemar uma criança ou uma pessoa que está em crise não é uma atitude que vai ajudar a cessar a crise, muito pelo contrário. Isso faz com que a crise aumente. Então, por isso que eu falo, falta um preparo, falta uma conversa, uma abordagem com esses profissionais sobre esses assuntos. E o que nós, como pai, esperamos quando matriculamos nossos filhos na escola, nós também, como pais, temos a responsabilidade de chegar na direção da escola e falar: ó, meu filho é autista, ele tem necessidades especiais, saber se a escola tem trabalho de inclusão com crianças assim, se tem um preparo, qual o tipo de trabalho que a escola faz para receber crianças desse tipo, né? Também nós pais temos que estar participativos nisso. Nós pais temos que estar inteirados no relacionamento da escola com os nossos filhos, pois nós somos as pessoas interessadas no bem-estar, na boa educação dos nossos filhos. E assim, falta realmente também um preparo da parte dos profissionais da escola a lidarem com esse determinado tipo de criança. Não só da escola, mas também de outras instituições. Falta mais informações, falta mais palestra, não sei se eu posso dizer palestra, estudos, mas algo que vá preparar a esses profissionais a saberem detectar que estão lidando com uma criança especial ou com uma pessoa especial para agirem de maneira mais coerente. Eu trabalho na área de segurança pública e esse ano nós tivemos um vídeo de treinamento na nossa instituição, com a tropa, sobre abordagem de pessoas autistas, para nós sabermos como abordar esse tipo de pessoas, detectarmos
sabermos o que é o autismo e como nós devemos agir com esses tipos de situação. Eu achei muito bacana a instituição ter incluído esse tema como treinamento e orientação para a sua tropa. Mas também achei muito pouco, porque há muito o que se falar sobre esse assunto e até mesmo para estar preparando nós que lidamos diretamente com esse público. Então, eu, como pai de uma criança autista, a única coisa que eu posso dizer sobre essa pergunta é que nós esperamos um preparo maior dos profissionais que lidam diretamente com o público autista. Bem, o acompanhamento necessário, eu acredito, eu não sou especialista, mas eu acredito que varia de criança para criança. Porque cada criança demonstra ter uma característica diferente na questão do autismo. Existem graus, né? Existem dificuldades diferentes, existem maneiras de agir de criança para criança. Mas o que eu posso dizer é que, primeiramente, se você detectou sintomas, ou podemos assim dizer que a sua criança, o seu filho é uma criança autista, primeiramente busque o diagnóstico de um profissional. Leva ele no pediatra, como foi com a minha, leva ele no pediatra, ele vai encaminhar para um neurologista ou para um psiquiatra e eles vão fazer uma bateria de exames, podemos dizer assim, uma bateria de consulta para eliminar qualquer outro tipo de diagnóstico até fechar o diagnóstico de que o seu filho é uma criança autista. E depois, você tendo esse diagnóstico na mão, você tem que correr atrás das terapias necessárias para o seu filho. Muitos autistas têm a dificuldade de se verbalizar. Muitos autistas têm, a minha filha, ela tem 4 anos e ainda não fala. Então, uma das terapias que ela faz é com um fonoaudiólogo para ver se desenvolve a fala. A minha filha também tinha iniciado fazer a ecoterapia, que também trouxe bons resultados para ela. E assim também a terapia ocupacional, que vai ensinar ela a ser funcional nas pequenas coisas, ser mais funcional em algumas coisas. Então, esses são as terapias necessárias, né? Cada criança necessita de uma coisa diferente, né? Eu não posso dizer assim, ó, há uma regra de terapias que a criança autista tem que fazer. Não existe essa regra, né? Isso você vai vendo através do comportamento da sua criança e através da ajuda de um profissional que vai dizer, ó, vou indicar a sua filha para terapia ocupacional, vou indicar a sua filha para fonoaudiólogo, vou indicar a sua filha para um outro tipo de tratamento, o que é tudo válido. Então, varia de criança para criança. O que importa, eu acho que o mais importante, é o pai estar sensível à necessidade do seu filho e correr atrás da terapia necessária para o seu filho naquele momento. Nós sabemos que a pessoa autista, a criança autista, ela tem uma certa dificuldade de socializar com outras pessoas. E a minha filha também não é diferente. A dificuldade dela de socializar com outras pessoas e outras crianças é muito grande. Alguns anos atrás, ela tem 4 anos, não posso sim dizer, há 2 anos atrás, ela só se socializava comigo, que sou o pai dela, com a mãe dela e com os irmãos dela que ela tem da parte da mãe. Só. E com o restante das pessoas ela não ia, não se aproximava. De outras crianças da mesma idade ela não se aproximava de jeito nenhum. Era uma guerra, era muito difícil fazer ela se socializar com outras pessoas e com outras crianças. Nem com a minha família, nem com a minha mãe, que é a avó dela, ela ia no colo da minha mãe, não chegava nem perto. Era como se fosse um estranho para ela, né? Mas depois de alguns anos, podemos assim dizer, alguns meses, que ela começou a iniciar as terapias
foi a pergunta anterior, né? As terapias, eu comecei a perceber um desenvolvimento maior nessa área de se socializar. É interessante que eu comecei a perceber ela se socializando mais com outras pessoas, além de nós, que era do ciclo dela, e começou também a socializar, tentar se socializar também com outras crianças da idade dela. É interessante que hoje eu levo ela no parquinho para brincar. Antigamente eu levava ela no parquinho para brincar, ela ficava brincando sozinha. Quando ela via que tinha muita criança num determinado local, ela ia para um outro local mais vazio. Hoje não, hoje eu vejo ela já tentando entrar no grupo das crianças. Ela tem ainda sua dificuldade de socializar com outras crianças pelo fato dela não ser verbal, pelo fato dela não falar. Então muitas vezes a criança está ali tentando conversar com ela e ela não responde, só fica rindo e depois ela sai. É o jeitinho dela, mas eu achei isso muito interessante, essa evolução que ela está tendo depois das terapias, na questão de se socializar. Porque eu ficava muito triste pelo fato dela não conseguir se socializar com outras pessoas, principalmente com a minha família. Esses dias atrás, a mãe dela ficou doente e eu pude pegar minha filha lá da casa da mãe dela. Como eu não podia ficar com a minha filha na minha casa pelo fato de eu trabalhar, eu levei minha filha lá para o Rio de Janeiro, para a casa da minha mãe. E a minha filha ficou 20 dias na casa da minha mãe e da minha irmã, lá no Rio de Janeiro, e parecia que sempre morou lá. Ficou muito bem. Eu fiquei até meio assim surpreso com a maneira como ela reagiu, com a maneira como ela se comportou nesse período. Então, por isso que a terapia é importante, mas a socialização para o autista realmente é difícil. Mas com um pouquinho de paciência e com as terapias, ele aprende a se socializar. Bem, esse é um ponto um pouco complicado, né? Complicado não por nós, mas mais pelos olhares críticos das outras pessoas, né? É interessante que toda vez que uma criança entra em crise, uma criança autista entra em crise, a primeira coisa que nós, como pai, quando olhamos ao nosso redor, quando ela dá essa crise em público, são pessoas muitas vezes balançando a cabeça com sinal de desaprovando, de negativo, né? Como se nós fôssemos os culpados dela estar daquela situação, achando que a criança está de frescura, achando que nós estamos mimando demais a criança, mas não entende que para lidar com uma criança autista é necessário haver um tato maior, é necessário você ter uma desenvoltura maior. O fato da criança ter entrado em crise não tem nada a ver com o fato de você estar mimando ela bastante. Ela não está de manha, é uma crise que ela está tendo. E a criança autista, ela é sensível a muitas coisas. Ela é sensível ao cheiro, ela é sensível a barulho ao redor, ela é sensível à iluminação, ao estímulo de iluminação, como nós estamos vendo aqui na árvore. Essas coisas muitas vezes irritam a criança. Uma vez eu fui fazer um passeio no shopping com a minha filha, achando que ia ser o máximo. Tava tudo decorado de Natal e ela ficou super nervosa, não se sentiu bem ali. Por quê? Por causa da multidão, muita gente, era barulho, era luz para tudo quanto é lado, e isso irritava ela. E cabe a nós, como pai, estarmos sensíveis a isso, sabermos disso e nos retirarmos, ver que isso não é um passeio agradável para ela, né? E muitas vezes ir embora. Mas o problema são as pessoas ao redor, né, que muitas vezes não entendem isso. A minha filha já deu crise dentro de um ônibus e não tinha para onde eu correr, não tinha para onde eu ir, eu tinha que terminar a viagem no ônibus e muitas pessoas ali me olhavam com um sinal de negativo, achando que eu estava fazendo alguma coisa errada e não era nada disso. Então, pais, o que eu oriento, o que eu posso responder, a primeira atitude que nós precisamos tomar numa situação dessa, primeiramente, é ignorar as pessoas ao seu redor. Esquece que essas pessoas existem. Esquece que essas pessoas que estão fazendo sinal de negativo, que estão te desaprovando naquele momento, elas estão ali. Esqueça ela e se concentra no seu filho. Você sabe a maneira de acalmar seu filho.
tente acalmar ele da melhor forma possível. Esqueça as pessoas ao seu redor e se preocupe com seu filho naquele momento. Tá bom? As pessoas, é como a gente falou, falta informação ainda na vida dessas pessoas. Falta informação, muitas vezes falta tato, falta muita coisa, né? Então, não vai ser nós que iremos mudar isso nas pessoas. Então, primeiramente, se preocupe com seu filho e esqueça as pessoas ao seu redor. Esqueça. O investimento que você vai fazer no seu filho não depende dessas pessoas, só depende de você. E um dia seu filho irá te surpreender. Você terá uma surpresa lá na frente do seu filho, porque você soube agir com ele. Bem, esse também é um fator complicado, né? Nas escolas, como nós como os pais, podemos ajudar? Vamos tentar responder essa pergunta por etapa. Na escola, eu vejo que a melhor maneira de nós ajudarmos a escola na questão com nossos filhos é nós estarmos próximos da escola. Eu digo assim, próximo é você estar indo lá sempre na direção, conversando com os professores do seu filho, ver como é que está sendo o desempenho do seu filho na escola, como é que está sendo o desenvolvimento dele, a socialização dele ali com outras crianças, né? É você estar junto com a escola e proporcionando uma dinâmica legal entre pais e escola. Por incrível que pareça, as escolas sentem falta também dessa dinâmica por parte dos pais, que os pais que se interessem pelo ensino dos seus filhos e vão lá também proporcionar essa ajuda à escola. Eu tive uma oportunidade de falar numa live para professores e um dos questionamentos dos professores realmente era essa, a falta de participação dos pais nos programas das escolas. Muitas vezes nós pais somos as pessoas que mais dificultamos a escola de estar trabalhando com os nossos filhos. Nós somos as pessoas que mais dificultamos. E nós não podemos ser assim. Nós devemos estar ali para ajudar. A escola está ali para ajudar. Não educar nossos filhos. Educar somos nós. Eles vão estar ensinando didática, dando conhecimento para nossos filhos, fazendo nosso filho se socializar com outras crianças. Então é muito importante os pais estarem também próximos ali das escolas, sensível a isso. E nesse período de pandemia, como fazer as atividades com as crianças em casa, principalmente que elas não querem fazer nada, eu quero dizer uma coisa aqui. Nesse período de pandemia, é um período crítico, ainda mais para quem tem filho autista, porque filho autista necessita de terapias de profissionais que estudaram para estar trabalhando com crianças dessa forma. Eu não sou terapeuta, então eu posso até tentar fazer alguns exercícios que eles passam para mim em casa com a minha filha, mas não é a mesma coisa que estar fazendo uma terapia. E parece que esse período de pandemia, parece que os nossos governadores, as nossas autoridades esqueceram das crianças autistas, porque encerraram todas as atividades no início dessa pandemia, encerraram todas as terapias, coisas que são importantíssimas para crianças autistas, porque a criança autista, todo pai que acompanha seu filho autista, sabe que o autismo ele cria, a criança autista ele cria um ciclo, né? Ele cria um ciclo. Ele acorda, vai para a creche, vai para a terapia, ele cria esse ciclo e ele se acostuma com esse ciclo, ele se dá bem com esse ciclo, né? Com essa rotina, né? Ele se dá bem com essa rotina. E esse período de pandemia quebrou essa rotina. E uma coisa que acontece na vida dessas crianças, quando se quebra essa rotina deles, esse ciclo deles, eles entram em crise, eles se estressam. Então, muitos pais não estão sabendo lidar com isso nas suas casas. Então eu acho que essas medidas que foram tomadas nesse período de pandemia desconsiderou as crianças autistas. Eu acho que deveria continuar o tratamento com crianças autistas, tomando todas as medidas sanitárias, de cuidado, de distanciamento, de higiene, mas que não cessasse as terapias, que não se limitasse a somente terapias online, porque a minha filha de 4 anos não vai ficar sentada na frente de um computador fazendo terapia online, ela nem fala. Não tem como eu segurar minha filha de 4 anos na frente de um computador para ela fazer terapia online. Entendeu? E não tem como eu ficar a vida inteira fazendo terapia com ela em casa, porque eu não sei as técnicas que um terapeuta aplica. Eu tenho tentado fazer,
pesquisar na internet. Graças a Deus, algumas terapias já retornaram às suas atividades normais, mas tem sido muito difícil. Eu acho que as nossas autoridades deveriam pensar um pouco mais nisso também antes de tomar qualquer tipo de medida de trancamento, de fechamento e rever a situação das crianças autistas. A ecoterapia que a minha filha fazia cessou aí, sabe-se lá quando vai voltar. Estou dizendo só quando sair a vacina. Então, e eu percebi um retrocesso muito grande na vida da minha filha depois que começou essa pandemia. Eu espero logo que termine isso e fazer ela criar o ciclo dela novamente, a rotina dela novamente, vai ser difícil para muitos pais, tá bom? Então, mais forças aí que nós vamos conseguir.